A Ilustre Casa de Ramírez de Eça de Queiroz. Romance escrito no final do século XIX. O protagonista Gonçalo Mendes Ramírez é o último representante de uma nobre família histórica portuguesa. É um fidalgo que precisa adaptar-se aos novos e difíceis tempos. Dividido entre os valores do passado e as necessidades do presente, o personagem Gonçalo Ramírez traduz o sentimento português diante da nova ordem social que se impôs no período. Você vai ouvir agora uma adaptação livre de Annette Lomaschi. Bom divertimento. Primeira parte. Era junho quando Gonçalo Mendes Ramírez, conhecido como Fidalgo da Torre, começou a escrever sua novela histórica. De sua biblioteca, ele avistava a antiga torre da Casa dos Ramírez, construída em meados do século X. Os Ramírez eram de linhagem pura e se fizeram conhecer em cada página heróica da história de Portugal por bravura e lealdade. Gonçalo Ramírez administrava agora a antiga propriedade da família em Santa Irineia. Tendo ido a Lisboa por causa de uma hipoteca, encontrou com o companheiro José Lúcio Castanheiro, que trabalhava com afinco para lançar uma revista quinzenal chamada Anais da Literatura e de História, com a intenção de fazer ressurgir o sentimento português. E então, Gonçalo, depois do sucesso da sua novela Dona Guiomar, não quer lançar o seu prometido romance histórico nos anais? Mas, Castanheiro, nunca o escrevi. Pois escreva. Seria divino poder contar com a história de uma nobre família portuguesa na primeira edição dos anais. Um romance não é obra para se fazer às pressas. Sempre o perfeccionista Gonçalo. Não é preciso um romance, talvez uma novela curta, contando o primórdio da família Ramírez. Vamos, coragem, o primeiro número dos anais só sairá em dezembro. Gonçalo Mendes Ramírez ficou remoendo a ideia de Castanheiro que muito lhe convinha, pois tentava uma carreira política e participar de uma revista com outros homens eruditos e até conselheiros de Estado podia lhe abrir algumas portas. Além do mais, sendo uma novela curta, não daria muito trabalho. Na sua cabeça, já martelava a primeira linha e assim consentiu com um amigo. Está bem, Castanheiro, faço a novela. Pode contar com ela para o primeiro número dos anais. Se chamará A Torre de Ramírez. Sublime! As aventuras do velho Tructesindo contadas 700 anos depois na mesma torre por Gonçalo, o herdeiro dessa história. Isso sim é reatar a tradição portuguesa. Gonçalo tinha um trunfo. A história de sua família constava de um poemeto épico escrito por um tio 50 anos antes e totalmente desconhecido. Era só adaptar. 2 semanas depois, vemo-lo na cena que inicia esta história, quando foi interrompido por uma briga causada por seu caseiro. 2 pedras foram atiradas na janela e houve gritaria na casa. O fidalgo trancou-se cheio de medo e só no outro dia foi descobrir do que se tratava. Ao saber que o caseiro havia mais uma vez se embebedado, mandou despedi-lo, já que o contrato de arrendamento acabava em outubro. Imediatamente, José Casco, um lavrador, propôs a Gonçalo arrendar as terras. Acertaram tudo num aperto de mãos e assim ficaram combinados. Gonçalo passou aquele dia em especial em completa preguiça, arrastando-se pelos corredores da casa e pensando na sua condição. Tinha 30 anos e não queria viver na província, enterrado na velha torre. Mas com a pouca renda que o pai deixara, não teria boa vida em Lisboa. Só se conseguisse se fazer deputado. Mas qual? Os históricos, sob o governo do Sr. Fulgêncio, dominavam o país. E depois das críticas que escrevera no jornal contra André Cavalheiro, chefe do distrito de Oliveira, não poderia contar com o apoio deles. Só mesmo advogando e escrevendo nos jornais se faria conhecido. Gonçalo precisava apressar sua novela. O fiel empregado Bento trouxe-lhe notícias. O nosso jornal traz a notícia do aniversário do Sr. Sanches Lucena. Esse nosso deputado Sanches Lucena é um idiota, Bento. Não faz nada. Antes me desse o lugar dele. E pensar que esse velho é casado com Dona Ana, uma das mulheres mais bonitas de toda a região, e com apenas 28 anos. Mas também essa não é boa coisa. Como Lucena é influente, irei visitá-lo um dia. Saiu para encontrar os amigos. Durante o jantar voltava a discussão de sempre. O fidalgo falando mal de André Cavalheiro e o administrador João Gouveia defendendo-o. Você acabou? Pois Gonçalinho agora escute. Em todo o distrito de Oliveira não há ninguém que de longe se compare ao Cavalheiro em inteligência, caráter, maneiras e finura política. Isso são as opiniões de um subalterno. Gouveia não entendia por que Gonçalo levava essas brigas num tom tão pessoal. Titó, um dos presentes, interrompeu a briga e acalmou os ânimos. O que Gonçalo Mendes Ramírez odiava em André Cavalheiro não era o político, era o homem que desprezava há anos.
Os Ramírez e os Cavaleiros eram famílias vizinhas. Gonçalo, aos 18 anos, e André, um pouco mais velho, eram amigos. Ele ia à torre para ver Gracinha, irmã de Gonçalo, que tinha 16 anos e infinita beleza. Todos faziam gosto no romance e previam um bom casamento para eles. Quando André estava no último ano da universidade, esperava-se que ele pedisse a mão da moça. Mas assim que se formou, André foi para Lisboa com a promessa de ser deputado. A cada volta à região, rareavam as visitas, deixando Gracinha desiludida. Gonçalo jurou esbofetear o homem que fazia sua irmã chorar. Tudo parecia terminar por ali. Quando morreu o pai de Gonçalo, ele teve que voltar à universidade em Coimbra. Deixou a irmã aos cuidados da prima Arminda Nunes Viegas. Foi aí que José Barrolo, senhor de uma das mais ricas casas de Amarante, se apaixonou profundamente por Gracinha. Dona Arminda, senhora velha, bondosa e rica, apoiou e ajustou tudo para que o noivado e casamento acontecessem em 3 meses. Os recém-casados foram morar em Oliveira, num palacete que Barrolo herdara. 2 anos depois, nas férias que Gonçalo passava na casa da irmã, André Cavaleiro foi nomeado governador civil. Gonçalo percebeu a mais profunda infâmia de André. Ele voltara a cortejar Gracinha, querendo para amante a mulher que não quisera para esposa. Esses eram os pensamentos que invadiam de novo a cabeça de Gonçalo enquanto voltava da ceia com os amigos, acompanhado por Videirinha, que sempre andava com ele por aqueles lados. Videirinha costumava tocar o fado dos Ramírez, obra que cantava todas as glórias dessa casa ilustre. No dia seguinte, Gonçalo iniciou a novela com facilidade. A história de Truquetezindo Mendes Ramírez, seu antepassado, começava pela confiança e respeito que o rei depositava nele. Quando em uma guerra o rei foi deposto, Truquetezindo ficou entre a lealdade ao rei posto e a lealdade ao novo rei. Mandou então seu filho, Lourenço Mendes Ramírez, a Montemor, saber o que se passava. Nesse momento, Gonçalo foi interrompido por Bento. O correio, senhor. Deixe ver essa carta. Ah, é do Barrolo. Ia me esquecendo do aniversário de minha irmã Gracinha. Preciso arranjar um presente. O fidalgo retomou a novela sem se ater aos fatos históricos. Sentia a alma dos Ramírez, como eles mantinham a palavra de honra. Gonçalo pôs na boca de Truquetezindo a frase: "De mal ficarei com o reino, mas de bem com a honra e comigo." Ao escrever isso, Gonçalo sentiu-se cheio de talento. Bento, mais uma vez, o interrompia para anunciar a presença de Pereira Brasileiro, um lavrador. Gonçalo foi atender o homem. E então, Pereira, o que o traz aqui? Vim me oferecer para arrendar a torre, Sr. Gonçalo. Já dei minha palavra ao José Cássio que arrendaria a torre a ele. Ah, é uma pena, Sr. Gonçalo. Mas diga ao menos por quanto. Por 950 mil réis, Pereira. Por que a curiosidade? Eu lhe daria 200 mil réis a mais. Mas se o arrendamento está tratado, o fidalgo é homem de honra e não faltaria com sua palavra. Não tenho com o José Cássio contrato firme, Pereira. Mas não foi o senhor mesmo que disse ter dado palavra ao casco? Ora, se eu tivesse dado minha palavra de honra, não estaria nem conversando sobre essas coisas, Pereira. Então fazemos negócio, Sr. Gonçalo. 1 conto e 150. O negócio foi fechado com um aperto de mãos e marcaram de lavrar escritura. Gonçalo, feliz com o negócio, decidiu ir ver o deputado Sanches Lucena. Foi encontrá-lo no cemitério de Craquede. O deputado estava com sua mulher, Dona Ana. Conversaram um pouco, cada um tentando ser mais gentil que o outro. O deputado e sua esposa elogiaram a beleza do cemitério onde estavam enterrados os mortos da família Ramírez. O que mais impressionou Gonçalo foi que Dona Ana, do nada, citasse o nome de Titó, de quem Gonçalo jamais imaginaria que tivesse intimidade com o casal. Dona Ana deixou em Gonçalo uma má impressão. A conversa não se prolongou, pois Sanches Lucena andava adoentado, e Gonçalo também voltou para casa. À noite, da janela viu um vulto de jaqueta e capuz andar para os lados do cemitério. No dia seguinte, Gonçalo foi a Oliveira ver sua irmã. Ah, Gracinha, está cada vez mais bonita. Trouxe um presente. Gonçalo, sempre tão atencioso. Mas conte-me, o que tem feito? Ando trabalhando numa novela, Gracinha, sobre um Ramírez antigo e valoroso, Truquetezindo, do século XII. Mas ando com ideias de ir para a África. Ô Gonçalo, credo, para a África? E a conversa seguia quando Gonçalo ouviu uma carruagem passando por perto. Foi até a janela e viu André Cavaleiro. Mas com todos os demônios, tão poucas vezes venho a Oliveira e sou sempre obrigado a pôr os olhos no insolente do cavaleiro. Barrolo, o marido de Gracinha, nunca se conformara com a implicância de Gonçalo com André, mas fora obrigado a romper as relações com ele pelo fidalgo.
Gonçalo via uma teimosa ternura no coração de sua irmã por André e queria evitar um deslize ou uma mancha na honra da casa dos Ramírez. No aniversário de Gracinha, o fidalgo reencontrou com a prima Maria Mendonça e tiveram uma festa familiar. 2 dias depois, Gonçalo e Barrolo se encontravam com Titó, na varanda do palacete, junto com João Gouveia, pois ambos estavam na cidade. Titó marcou comigo de jantar e não foi. Nem você, João Gouveia. Fomos à festa de Dona Casimira na Casa dos Pecados, Gonçalo. E cheguei até antes do Titó, que me apareceu de jaqueta e gorro. O fidalgo surpreendeu-se com isso, mas a conversa já tinha mudado de rumo. João Gouveia começava a defender André Cavaleiro. Ah, João Gouveia, esse governador não tem cérebro. Mas admira muito você, Gonçalo. Não é mesmo, Titó? Vamos esquecer de política, homens. É verdade, Gonçalo, que pensa em ir para a África? É melhor que ser deputado, Gonçalinho. Me ouçam. Portugal está dividida em 2 tipos de pessoas. Uns 6 milhões de pessoas que plantam e que pagam, e uns 30 homens que governam e que recebem. Quero fazer parte desses 30. Nessa hora, se aproximavam da varanda do palacete de Barrolo as irmãs Lousadas. Conhecidas por criar intrigas e espalhar boatos sobre todos, eram respeitadas apenas por sua fortuna e posição social. Gracinha desceu à varanda para dar conta das duas. Nos dias em que Gonçalo Mendes Ramírez permaneceu em Oliveira, na casa de sua irmã, aproveitou para assinar o contrato de arrendamento com o Pereira brasileiro. Depois, voltou para a torre. Segunda parte. Para se inspirar e escrever o 2º capítulo de sua novela, Gonçalo saiu a cavalo para ver de perto o campo onde as páginas seguintes de sua obra de arte aconteceriam. No caminho, um rapaz de olhar desafiador passou por ele sem desviar o cavalo, como seria natural perante um fidalgo, e ainda raspou em sua perna o cano da espingarda que carregava, rindo de forma horripilante. Gonçalo covardemente correu. Já em casa, uma correspondência de Castanheiro veio apagar o fato estranho. Na carta, o editor dos Anais avisava que planejava lançar imensos cartazes por toda Lisboa para anunciar a edição da obra. Era o que Gonçalo precisava para novamente dedicar-se à sua novela e ao capítulo 2. Começou o capítulo com uma pitada de amor. Lopo de Baião amava Dona Violante, filha de Tructezindo, mas como era bastardo e a família Baião inimiga dos Ramírez, o pai não consentiu no casamento. Assim, quando Lourenço se encontrou com o exército de Lopo de Baião no caminho de Montemor, para onde o mandara o pai, Lopo faz dele prisioneiro. Dizia Lopo de Baião no final do capítulo: Ah, Lourenço Ramírez, queria ser teu irmão. Na tua prisão vejo minha última saída para conquistar Dona Violante em troca de sua vida. Cansado, saiu para dar um passeio, pensando em seus antepassados, quando encontrou José Casco. Então, José Casco, quais são as novidades? A única novidade é que o fidalgo me faltou com a palavra. Fala do arrendamento da torre, José Casco? Pois não faltei com minha palavra. Entre nós não havia contrato assinado. Mas era como se houvesse, pra gente de bem. Afinal, demos o aperto de mão que sela a palavra de honra, Sr. Gonçalo. E ao falar isso, José Casco ergueu o cajado e gritou para que saísse antes que perdesse a cabeça e avançasse sobre ele. O fidalgo fugiu para dentro de casa. Gonçalo Mendes Ramírez ficou ruminando o fato. Pela primeira vez na história, um lavrador ultrajava um Ramírez. No dia seguinte, o fidalgo seguiu para a vila de Santa Clara fazer queixa do Casco ao administrador João Gouveia. Encontrou-o no Largo do Chafariz. Enfim, o encontro, Gouveia. Então já está sabendo, Gonçalo? Sanches Lucena morreu. Então teremos eleições? Quem os históricos vão apresentar como candidato desta vez, hein, Gouveia? Ora, Gonçalo, o candidato que André Cavaleiro mandar. O fidalgo devia me ouvir. É sua chance de se fazer deputado. Você deixou Coimbra há 1 ano e quer entrar na política. Nunca teve verdadeiro vínculo com os regeneradores. O que pode atrapalhar? A sua inimizade particular com o Cavaleiro? Tolice! Ele precisa de um candidato regional de bom intelecto e respeito. Se quisesse, Gonçalo, o cargo seria seu. É só estender a mão a André Cavaleiro. Isso é que eu não sei, João Gouveia. Outro dia mesmo, o Cavaleiro me disse que faria gosto em reatar amizade com você. Vamos, amanhã mesmo deve procurar o governador. Falta só ter um bom pretexto para isso. Pois o pretexto eu tenho. É por isso que eu vim procurá-lo. O lavrador José Casco me ameaçou de morte. Pronto. Vá procurar o Cavaleiro amanhã mesmo para que ele ordene a prisão desse homem. Gonçalo decidiu procurar o governador civil no dia seguinte. Ao entrar na sala e tentando manter uma aparência despreocupada, foi dizendo: Fui forçado a vir aqui, Sr. André Cavaleiro, em busca de sua autoridade de governador civil, por um motivo de ordem pública.
Sinto que não tenha vindo procurar o homem, o amigo, Gonçalo. Não nego, senhor governador, que a sua amizade me faz falta, mas... Gonçalo ateve-se ao caso da ameaça de José Casco à sua vida, e o governador civil imediatamente telegrafou ao João Gouveia para que prendesse o homem. Logo em seguida, André Cavaleiro começou a falar da morte de Sanches Lucena e a vaga de deputado. Pois é, Gonçalo. Se ao menos você quisesse o cargo... Como assim, André, se eu quisesse? Se quisesse servir ao país como deputado por Vila Clara, eu apoiaria e facilitaria a sua eleição. Se posso ser útil ao país, André, estou disposto a ser deputado. Então está acertado. Vou a Lisboa pedir o apoio do ministro, telegrafo de lá mandando as novas. Sem perceber, os dois já se sentiam amigos, abraçaram-se enquanto recordavam o passado. O fidalgo foi para casa, já preparando mentalmente o discurso de posse. Quase uma semana depois, não tendo nenhuma notícia, achou que mais uma vez André o tinha traído. Finalmente chegou um telegrama. Ministro aceita. Tudo arranjado. Resolveu trabalhar em sua novela, que agora, mais do que nunca, devia publicar antes de ser eleito, enchendo-se de prestígio para ocupar sua vaga na Câmara. Floreou todo o capítulo 2 e o deu por encerrado quando Bento entrou. Um fidalgo poderia vir até a cozinha? Mas o que houve agora, Bento? A essa hora da noite? É a esposa do José Casco, senhor Gonçalo. Está na cozinha chorando. O marido dela foi preso e veio pedir ajuda ao senhor. Gonçalo Mendes Ramírez foi até a cozinha cheio de culpa por ter causado mal à pobre mulher. E quando lá chegou, ficou surpreendido. Apesar da chuva que caía torrencialmente, a esposa de José Casco trouxera os 2 filhos pequenos. Tal era o desespero da mulher. Ai, senhor Fidalgo, prenderam meu marido. Me ajude, senhor. Sei que ele agiu mal com o Fidalgo, mas foi por desespero. Contava com suas terras para poder trabalhar. Tenha pena dessas crianças, senhor Gonçalo. Elas precisam de um pai. Sossegue, senhora. Amanhã mesmo vou pessoalmente até a vila para que soltem José Casco. Vamos, não se ajoelhe. Levante-se, mulher. Mas que coisa! E essas crianças, por que as trouxe aqui nessa chuva? Eu não sei, meu senhor. Eu andei perdida de medo de ficar sem meu marido. E elas podiam implorar também pelo pai. Ah, é verdade. A pequena está bem, mas o menino anda meio adoentado. O menino está ardendo em febre, mulher. Não vou permitir que saia com ele nessa chuva. Vai ficar aqui na minha casa. Rosa, a cozinheira, cuidará dele até que fique forte. Então, mando chamá-la para que o busque. Bento, traga uma capa forte para abrigar essa mulher e sua filha. Vá e fique tranquila. José Casco em breve estará solto. Depois de ver a mulher ir embora e cuidar pessoalmente do menino com roupas secas e leite quente, Gonçalo foi ao seu escritório e fez um bilhete a João Gouveia em que pedia, como futuro deputado, que soltassem José Casco. Depois deu ordens a Bento para que o bilhete fosse entregue nas primeiras horas do dia seguinte. No outro dia, Gonçalo recebeu uma carta das irmãs Lousadas insinuando que ele vendia a honra da irmã pela vaga de deputado, já que o cavaleiro rondava a casa dela com imenso descaramento. Irritado, Gonçalo Mendes Ramírez tentou afastar o assunto de sua mente e só conseguiu quando Videirinha, Titó e João Gouveia vieram até a torre compartilhar com ele a sua escolha como candidato a deputado. Alguns dias depois, Gonçalo foi a Corinde, na casa de André Cavaleiro, que acabava de chegar de Lisboa para tratar de política. A conversa entre os dois parecia de velhos amigos, até que Cavaleiro fez a seguinte proposta. Então, Gonçalo, podemos ir hoje mesmo a Oliveira falar com seu cunhado Barrolo sobre os votos de Murtosa. Não quero atrapalhar seus afazeres, André. Vou sozinho. De forma alguma. É bom que nos vejam juntos e, afinal, preciso mesmo ir a Oliveira cuidar de assuntos do governo. Então, vamos? Foram juntos até Oliveira. Ao chegarem na frente da casa de Barrolo e Gracinha, Cavaleiro se despediu dizendo que voltaria no dia seguinte para conversar sobre política. Gonçalo Mendes Ramírez entrou e, mais sossegado, pediu ao cunhado e à Gracinha que organizassem um bom jantar. Amanhã, Barrolo, André Cavaleiro vai pedir seu apoio na eleição. Posso contar com você? Mas é claro, Gonçalo. Tem meus votos, meu dinheiro e o que mais quiser. Fico tão feliz que finalmente tenha reatado com o André. A política uma vez nos separou. A política nos uniu de novo. É o que se chama da inconstância do tempo e dos impérios, Barrolo. E você, Gracinha, seja gentil com o cavaleiro e use um bonito vestido. No jantar do dia seguinte estavam presentes, além de Gonçalo, Gracinha, Barrolo e Cavaleiro, a prima Maria Mendonça. Os assuntos políticos foram resolvidos rapidamente e então a conversa correu solta entre amigos. Maria Mendonça deu a entender a Gonçalo que uma nobre senhora tinha um bem-querer por ele. E André Cavaleiro fez elogios à Gracinha, que corava sem sentir. Na sobremesa, ovos queimados, o prato preferido de André Cavaleiro, que Gracinha preparou com as próprias mãos por toda a tarde. Dias depois, Gonçalo voltou à torre.
Uma tarde, passeando pelo pomar, avistou José Casco. O fidalgo pode me dar atenção? Eu vim pedir perdão, senhor. Agi mal. Homem, aquela noite fiquei com medo de matá-lo, por isso fugi. Mas já esqueci de tudo, se você também puder esquecer. Não posso esquecer, senhor Gonçalo. O senhor cuidou do meu filho amado. Se um dia necessitar da vida de um homem, dou-lhe a minha. O fidalgo aceitou a oferta da vida de Casco como um antigo Ramírez aceitaria a servidão de um vassalo. Esse encontro animou Gonçalo a começar suas visitas aos homens influentes da região em busca de votos. Fez uma lista dos poderosos, entre eles o Visconde de Rio Manso, mas não se atreveu a procurá-los. Passou os dias conversando com os lavradores nas portas de suas casas, brincando com as crianças, distribuindo alguns tostões às pessoas pobres. Assombrava-se com a facilidade com que os homens simples, mesmo antes de serem solicitados, ofereciam seus votos e seus serviços. Em nenhum desses dias, Gonçalo conseguiu concentração para continuar sua novela. Numa de suas andanças atrás de votos, Gonçalo encontrou mais uma vez o rapaz que semanas antes passara por ele na estrada, esbarrando com a espingarda na perna. O rapaz olhou atrevidamente para o fidalgo e fez uma careta coberta de agressividade. Depois, deu uma risada que imitava uma galinha cacarejando. Gonçalo encheu-se de medo e ficou pensando quem era o rapaz que o desafiava assim e por que o fazia. À tarde, já em casa, recebeu um bilhete de sua prima Maria Mendonça. Ela passava uns dias com a viúva de Sanches Lucena, Dona Ana, e pedia permissão para visitar o cemitério de Craquede. O bilhete deixava claro que as senhoras estariam lá entre 5 e 5:30 da tarde do domingo. O fidalgo ficou pensando se aquilo era um convite para um encontro, e se era, qual o motivo. Lembrou-se dos comentários da prima Maria Mendonça no jantar em Oliveira sobre a senhora que o queria bem. Seria Dona Ana? Ele gostaria imensamente de ter Dona Ana como uma aventura, mas se o intuito do encontro fosse o de casamento, seria impensável. Ou não? Dona Ana era agora uma viúva rica, depois da morte de Sanches Lucena. Foi ao encontro de sua prima Maria Mendonça e Dona Ana no cemitério de Craquede. Chegou com alguns minutos de atraso para não parecer afobado. As senhoras já tinham visitado o cemitério dos antepassados Ramírez e sentaram-se para conversar. Fico pensando, Gonçalo, no número de gerações aqui enterradas. A casa de Ramírez é de linhagem longa e pura. Agora cabe a você casar e dar continuidade à família, tendo logo um filho. Prima Maria Mendonça, não nasci para o casamento. Não me vejo na mesma casa com uma mulher. E a senhora, Dona Ana, gosta daqui? Gosto, Sr. Gonçalo. É tão grande a força que aqui se sente que eu diria que este Campo Santo é quase uma experiência religiosa. A conversa continuou. Dona Ana sempre recatada, cada vez mais bela. A má impressão que Gonçalo tivera no encontro com ela e Sanches Lucena desapareceu por completo. Cada um seguiu seu caminho. No fim da semana seguinte, Gonçalo recebeu nova carta do Castanheiro. Dizia que, se em meados de outubro não chegassem em Lisboa os 3 primeiros capítulos da novela que Gonçalo lhe prometera, A Torre de Ramírez, o editor teria de aceitar uma outra obra para inaugurar os anais. Gonçalo correu para seu escritório e deu início ao capítulo 3. Nesse capítulo, de forma rebuscada e sublime, Gonçalo descreveu a cena em que Lopo de Baião, o rival da casa dos Ramírez, tendo Lourenço preso, vai até a torre e oferece a vida de Lourenço Ramírez em troca do casamento com Dona Violante. O velho Tructezindo, apoiado no grito que seu filho Lourenço dá, mesmo amarrado para que não ceda ao vilão e aferrado à honra e a seus ideais, nega a troca. Lopo mata Lourenço com a navalha e foge. O capítulo 3 acabava com um grito de vingança de Tructezindo, jurando matar o vilão Lopo, ou não quereria mais o nome Ramírez. Concluído o trabalho, pensou que a novela impressionaria a todos. Resolveu ir a Oliveira mostrar os primeiros 3 capítulos à irmã Gracinha e de lá mesmo mandar os originais para Lisboa. Gonçalo já estava saindo em sua carruagem para ir ao encontro da irmã, quando o Visconde de Rio Manso, o mais poderoso dos homens da região, chegou de surpresa. Soube que o senhor Gonçalo é candidato a deputado. Por isso vim oferecer os meus votos e os de todos de minha fazenda. Mais do que confiar no senhor como político, eu confio no senhor como homem. Agradeço, senhor Visconde de Rio Manso, mas não posso entender seus motivos. Sempre soube que era um regenerador e saio candidato pelo Partido dos Históricos. Tenho com o fidalgo uma dívida de gratidão, não se lembra? Para ser sincero, Visconde, não. Muitos anos atrás, ao passar pelas minhas fazendas, o senhor viu a minha neta, criança ainda, que se arriscava pendurada na sacada de nossa casa para pegar uma bola. O senhor não só apanhou a bola e a devolveu à minha neta,
como pediu a ela um cravo, que a menina lhe deu séria como se fosse uma senhora. Salvou minha neta de grande perigo, Sr. Gonçalo, como poucos cavalheiros. E se não bastasse, no dia seguinte o senhor enviou à nossa casa um cesto de rosas em agradecimento ao cravo que minha neta lhe deu. Agora me recordo, Visconde. Apenas tentei ser gentil com sua pequena neta, a senhorita Rosa. O fidalgo e o visconde se despediram. Quando Gonçalo Mendes Ramírez chegou à casa de sua irmã, nem ela nem Barrolo estavam. Deixou o manuscrito da novela no quarto e saiu para um passeio. Ao passar pelo mirante, ouviu murmúrios e chegou mais perto. Para seu desespero, eram as vozes de Gracinha, sua irmã, e de André Cavaleiro, o governador civil. Depois ouviu gemidos e mais murmúrios. Gonçalo saiu correndo sem querer ouvir mais nada. Não chegou a entrar de novo no palacete da irmã. Na mesma estrada que veio, voltou para a torre. Terceira parte. Desde a tarde do mirante, Gonçalo nunca mais se comunicou com sua irmã ou com Barrolo. Parecia sentir nojo de tudo que vinha do palacete em Oliveiras. Mandou buscar os originais da novela por um empregado. Gonçalo Mendes Ramírez culpava-se por ter permitido que as coisas tivessem chegado naquele ponto. Culpava-se por nem ao menos poder tirar a limpo a situação com o cavaleiro, tendo de tratá-lo com respeitoso fingimento. E cada vez mais amargurado, pensava em como tinha de se fazer amigo do homem que desonrara mais uma vez sua irmã, e que essa dependência vinha do pouco dinheiro que tinha sobrado depois de pagar as dívidas que seu pai deixara. Por isso, precisava se fazer deputado. Esses pensamentos fizeram Gonçalo rever sua posição sobre seu possível casamento com Dona Ana. Casado com a viúva de Sanches Lucena, que tinha agora grande fortuna, poderia ficar de uma vez por todas livre dessa horrível dependência do governador civil, o detestável cavaleiro. Durante uma pesada semana esperou a resposta, trabalhando na novela, narrando a passagem onde Tructezindo Ramírez armava o plano para capturar o homem que matara seu filho, Lopo de Baião. Não tinha mais vigor na sua escrita e já estava cheio daquele trabalho. Mandou a Castanheira os 3 primeiros capítulos para sossegá-lo. Cobranças de velhas dívidas faziam o fidalgo entristecer cada vez mais e passar seus dias solitários, sem fazer nada, rodando a casa como um bicho enjaulado. Uma tarde vieram avisá-lo que Titó o aguardava. Isso alegrou muito Gonçalo. Passeavam na horta quando viram Bento, dando brilho a um chicote que encontrara no sótão. O fidalgo olhou a arma e pediu a Bento que o deixasse em seu quarto. Seria sua arma de guerra, dizia Gonçalo brincando. Depois, Gonçalo perguntou: Titó, sei que posso contar com sua honestidade. Penso em me casar com Dona Ana, a viúva de Sanches Lucena. O que acha? Não faça isso, Gonçalo. Me ouça e siga meus conselhos. Eu não posso revelar o motivo. Sempre fomos amigos? Não posso acreditar que tenha segredos para mim. Me diga. Está bem, eu não quero brigar com você. Vou dizer apenas uma vez e não me faça mais perguntas, está bem? Dona Ana teve um amante enquanto esteve casada com o Sr. Sanches Lucena. Eu não posso dizer o nome do homem, nem lhe afirmar que teve mais de um antes ou depois deste. Mas não é mulher de respeito. Não se case com ela. Por nada desse mundo se case com ela, Gonçalo. A última chance de Gonçalo Mendes Ramírez poder se ver livre de sua dependência de André Cavaleiro ia por água abaixo. Titó foi embora e o fidalgo se recolheu ao quarto pensando no dia em que viu Titó de jaqueta indo em direção ao cemitério de Craquede. Adormeceu depois de remoer o quanto era manipulado e nessa noite teve um sonho. Todos seus ancestrais lhe apareceram oferecendo a Gonçalo suas armas. O jovem Ramírez invocava os fantasmas, gritando-lhes que de nada adiantariam suas armas, pois ele, um Ramírez, não tinha uma alma como a deles, corajosa e honrada. Acordou cedo, com a sensação vívida do pesadelo. Ah, Bento, o que eu preciso é me acalmar. Precisava fazer uma viagem que me levasse para bem longe de tudo isso e que durasse anos. Dê o chicote de onde, Bento? O fidalgo saiu, montado em seu cavalo, sem destino, pensando em ir visitar o Visconde de Rio Manso. No caminho, viu rudemente entalhado o brasão da casa Ramírez. Ficou pensando se, no passado, também aquelas terras pertenciam à sua família. Foi se acalmando até que encontrou um menino sentado na soleira de uma porta e começou a conversar com ele. De repente, pela janela da casa aparece o rapaz que por 2 vezes intimidara Gonçalo, uma vez lhe raspando a espingarda na perna, outra fazendo caretas e rindo como uma galinha. Por que tá conversando com esse asno fidalgo, Manuel? O que é isso, rapaz? Por que me desafia, atrevido? E já é pela 3ª vez. Não faça mais isso. Sou o fidalgo da torre e da próxima não vai escapar. Ainda te conserto, menino mal educado. Então venha me consertar, seu Ramírez de merda!
Com um brado terrível, o jovem Ramírez avançou para cima do menino com um chicote estalando. O menino escorregou e caiu, e a chicotada marcou-lhe o pescoço, tirando sangue. Então, com os dois corpos imóveis, Gonçalo ouviu: Ai, matou meu rapaz, Sr. Fidalgo. Não me faça mal, sou um velho pela alma de seu pai Ramírez. Me diga, velho, quem são esses meninos? O menino é Manuel, meu filho. O rapaz é Ernesto de Nacejas, um valentão que desencaminhou meu menino para o mal. Pois foram eles que começaram a briga, velho. E não quero mais desarranjos por hoje. Não quero que ao sair daqui, o senhor entre nessa casa e venha de lá com outra espingarda. Por isso, marche. Siga à frente do meu cavalo até a torre. O velho seguiu amedrontado na frente do fidalgo. Quando Gonçalo chegou à torre, vendo que não corria mais perigo, falou: Agora vai e diga aos meninos, pois sei que estão vivos, que a lição ainda não acabou. Eles ainda vão pagar na justiça. É Gonçalo Mendes Ramírez quem fala, o fidalgo da torre. Vá. Ao chegar em casa, Gracinha e Barrolo o esperavam. Gonçalo voltava liberto, um homem novo, sentindo-se pela primeira vez um Ramírez, o senhor da torre. Gonçalo veio berrando, anunciando o acontecimento. Tinha as botas manchadas de sangue e contava repetidas vezes o que lhe acontecera a cada empregado: a Bento, a Rosa, a Gracinha, a Barrolo. Mandou que avisassem João Gouveia para que prendesse os rapazes que ousaram atentar contra a sua vida. Só então chamou o Barrolo num canto. O que trouxe você e minha irmã Gracinha até a torre, Barrolo? Ora, Gonçalo, você não deu sinal de vida e resolvi vir pessoalmente? E deixe-me aproveitar que Gracinha foi para o quarto e mostrar-lhe uma coisa que me aborreceu. Uma carta das Lousadas. Na carta, as irmãs Lousadas faziam graves intrigas. Diziam a Barrolo que sua mulher, Gracinha, andava de namoricos com André Cavaleiro. Depois de ler a carta, Gonçalo disse seguro: Não acreditou nessas irmãs Lousadas, não é, Barrolo? São tolices. Acreditar não acreditei, como poderia, Gonçalo? Acusar Gracinha, a mais adorável das mulheres, de infiel? E logo com o cavaleiro que está em Lisboa? Partiu há 3 dias e diz que fica lá muito tempo dessa vez. Gonçalo, me faça um favor. Guarde essa carta. Me aborreceu pensar que isso se espalha. O André está em Lisboa, Barrolo? Não sabia. Assim que Barrolo saiu de perto, Gonçalo foi até o quarto que tinha sido de sua irmã quando era menina. Gracinha estava lá. Depois de algumas palavras, o fidalgo mostrou-lhe a carta. Os olhos de Gracinha se encheram de lágrimas. O jovem Ramírez então disse com calma e num tom carinhoso: Precisa ter cuidado, minha irmã. Fique calma. O Barrolo não acreditou nisso. Além do mais, o que está feito, está feito. Não vai se repetir, não é, Gracinha? Vai se tornar passado e vamos enterrar o passado. É o melhor para todos. Sou eu que peço, pelo nosso nome e de nossa família. Mas, Gonçalo, meu irmão, você pensa que eu... Eu penso que você, Gracinha, agora avisada e bem aconselhada, vai mostrar muita dignidade e firmeza. Penso também que vai para a sala com os olhos secos, minha irmã. Depois do almoço em família, o empregado que tinha ido avisar o administrador João Gouveia do ocorrido voltou à fazenda contando as novidades. O rapaz, o tal Ernesto de Nacejas, que insultou o fidalgo, era um mau elemento. Roubava, agredia moças e crianças, brigava com todo mundo. Mas ele estava passando muito mal. A chicotada o atingira em cheio. Parecia que ia ficar sem orelha e com a boca torta. O velho e o menino fugiram. Na vila, todos estavam agradecidos ao fidalgo da torre por ter dado uma lição nesses maus elementos que atormentavam a cidade. Outros boatos se formaram. Diziam que 3 tiros foram disparados, que havia homens mascarados e emboscadas e que o chicote do fidalgo brilhava. É assim que nascem as lendas, meus amigos. No dia seguinte, Gracinha e Barrolo voltaram para Oliveira. E nessa mesma noite, Gonçalo retomou seu trabalho na novela, traçando a perseguição de Tructezindo Ramírez ao assassino Lopo de Baião. Telegramas chegavam de Lisboa parabenizando Gonçalo Mendes Ramírez por ter destroçado o valentão de Nacejas. Depois, vieram os amigos para dar-lhe um abraço. Gonçalo foi recebido na vila como vencedor de uma batalha ilustre e Videirinha até arriscou uns versos novos, dedicados especialmente a ele no seu fado. Ele se espantava ao se perceber querido. A emoção do jovem Ramírez ainda aumentou quando soube que a lição dada aos 2 rapazes de má conduta tinha sido celebrada até nos jornais de Lisboa. Amanhã, o jornal mais lido na capital chegava a comentar o fato de que os anais de literatura e de história publicariam em seu primeiro número a novela de Gonçalo. Até o Visconde de Rio Manso passou pessoalmente na torre para congratulá-lo. Não havia mais sombra de dúvida. Gonçalo iria ser eleito com uma tremenda votação. Recebeu uma carta da prima Maria Mendonça que claramente o empurrava para o encontro com Dona Ana. O fidalgo respondeu com uma negativa respeitosa, pondo fim ao assunto.
Animado, Ramírez trabalhou no capítulo final de sua novela. Era uma saga heróica. A perseguição a Lopo de Baião, o assassino de Lourenço Ramírez, chegava ao fim. Com ousadia e criatividade, Truquetezindo capturava o vilão vivo e, junto com seus fiéis seguidores, resolveu seu castigo: morte lenta e desonrosa. Levaram Lopo de Baião até o Pego das Bichas, um lugar onde a mata era densa e onde o rio formava uma lagoa. Lá, despiram completamente o assassino, amarraram a cabeleira do vilão numa argola, ataram seus braços em 2 estacas e deixaram que parte do corpo ficasse coberto pela água da lagoa. Lentamente, as sanguessugas que infestavam a lagoa começavam por sugar-lhe todo o sangue, enquanto Lopo de Baião gritava e amaldiçoava a casa dos Ramírez, até que perdeu as forças, com o corpo coberto pelas bichas nojentas. Truquetezindo Ramírez estava vingado, sem sujar sua espada ou suas mãos com o sangue maldito. Quando Gonçalo Mendes Ramírez escreveu Fim na última página de sua novela, haviam-se passado 4 meses desde que iniciara sua obra. O final da saga lhe deixara uma aversão àquele mundo de seus antepassados, tão desumano. Receava, além de tudo, que não houvesse verdade histórica alguma em sua novela, como não havia verdade na lenda que se criou em torno da lição que dera ao malandro de Nacejas. Depois do almoço, Gonçalo foi à vila de Santa Clara. Soube que Ernesto de Nacejas, recuperado das feridas e irremediavelmente marcado pelas chicotadas, estava preso. Foi até João Gouveia e pediu que soltassem um rapaz, dizendo odiar vinganças. Em todos os cantos da vila, amigos, conhecidos, compadres, nobres e homens simples corriam até Gonçalo para assegurar ao fidalgo de que tinha seus votos. O fidalgo se surpreendia, sentia que havia amizade por ele em todos os lugares. 2 dias antes da eleição, Gonçalo foi até Oliveira, encontrou-se com Gracinha e Barrolo, que anunciaram a volta de André Cavaleiro à cidade. Naquela noite, jantaram os 4 reunidos. Entre Gracinha e Cavaleiro não restava nenhum traço de ternura, como se nada, em momento nenhum, nem na infância, nem na maturidade, houvesse acontecido entre os dois. Depois do jantar, Cavaleiro disse: Gonçalo, tenho uma grande novidade para você. Pois diga lá, André, o que é? Estive com El Rei, e por um pedido meu, você vai receber o título de Marquês de Treixedo. Desculpe, Andrezinho, mas não aceito o título. Não havia reis em Portugal, nem sequer Portugal, e já meus avós tinham essas terras. Cumpre aos mais antigos começar. Diga a El Rei que tenho eu imenso prazer de fazê-lo marquês. Barrolo estava incrédulo. Gracinha orgulhava-se do irmão e André Cavaleiro, enfurecido, teve de engolir a recusa de Gonçalo. Um dia antes da eleição, Gonçalo voltou à torre e passou todo o tempo sozinho, meditando sobre sua vida. No fim do dia, a vila o aclamava deputado, com direito a banda, retrato e bandeira. Gonçalo, coberto de timidez, não foi ver os festejos. Bento, seu criado, e Rosa, sua cozinheira, no entanto, prepararam para ele uma linda surpresa. Iluminaram por dentro a torre. Era um espetáculo que Gonçalo via de sua janela. De repente, deu-lhe vontade de entrar na torre, coisa que nunca fizera. Do alto da torre, Gonçalo tinha a impressão de dominar toda a planície e sozinho compreendeu que não tinha visto o essencial. Ele era popular. Tinha se agarrado ao cavaleiro e para quê? Para roubar uns votos que lhe dariam de graça às pessoas que o admiravam? Essa desconfiança de si mesmo fora o que estragara sua vida. A mesma desconfiança que, semanas antes, por qualquer motivo, o fazia sentir medo. O que precisava um homem para ser um eleito de Deus? Ser deputado? Não. Precisava apenas do claro entendimento das realidades humanas. Por fim, Gonçalo imaginou que sua vida devia seguir agora em direção a um trabalho que o fizesse devolver a essa gente e a si mesmo o prazer pleno da vida. Do alto de sua torre, Gonçalo via que na vila a festa tinha acabado. No começo de dezembro, o primeiro número dos anais revelou A Torre de Ramírez. A novela foi aclamada por todos como uma reconstituição moral e social do velho Portugal heróico. Em meados de janeiro, Gonçalo partiu para Lisboa para ocupar seu lugar de deputado. No final de abril, um jornal de Lisboa anunciava que Gonçalo Mendes Ramírez havia conseguido a concessão de uma vasta propriedade em Zambésia, na África. Assim, ele hipotecou a torre e embarcou num navio chamado Portugal rumo à África. 4 anos se passaram. Gracinha, Barrolo e seus fiéis criados, Rosa e Bento, estavam na torre para limpar e arrumar tudo para a volta de Gonçalo, quando Titó, João Gouveia e Videirinha chegaram na propriedade para perguntar se necessitavam de ajuda.
Gracinha, ainda com avental e desarrumada, contou-lhes que Gonçalo já havia chegado em Lisboa. Corriam boatos que vinha para arranjar casamento com aquela neta do Visconde de Rio Manso do passado e que agora se tornara moça. Sabendo das novidades, os amigos deixaram a família nos afazeres domésticos. Pela estrada que levava os 3 homens até a vila, a conversa era esta. Viu os móveis novos que levaram para a casa de Gonçalo Gouveia? E a nova égua inglesa, dinheiro da África, por certo. Veremos depois, Titó, como ele traz a alma. Nunca me esqueço, amigos, da novela de Gonçalo. Quanta criatividade, quanta imaginação, quanta sabedoria. É verdade, Videirinha, tem muito talento nosso amigo Fidalgo. E tem bondade. Sobretudo, nosso Gonçalo é um homem bom. Nunca me recordo de Gonçalo que não seja fazendo um gesto generoso. Por certo, Gouveia, Gonçalo é dedicado, amoroso. Sabe quem o Gonçalo me lembra? Sabem? Diga, Gouveia, diga. A franqueza, a bondade, a muita persistência de nosso Gonçalo, a generosidade, a constante atrapalhada nos negócios, e seus sentimentos de honra, seus escrúpulos e vaidades quase infantis, e a vontade de brilhar, uma simplicidade tão grande que dá o braço ao mendigo, e sua imaginação exagerada que o leva quase a mentir. Ao mesmo tempo, um espírito prático, sempre atento à realidade. E apesar de tão falante, tão sociável, nosso Gonçalo tem um fundo de melancolia. Diga logo, Gouveia, quem é que Gonçalo lembra? Gonçalo me lembra nosso Portugal. Se parece com nossa terra. Você ouviu a história de Gonçalo Ramírez, um dos últimos fidalgos portugueses. Você viu como as histórias do século passado são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se ainda mais.